Olá a todos, obrigada por estarem conosco nessa série Nova Vida de palestras. Olá, Rav Lightman, olá, Nitza. Hoje nós vamos falar dessa nova vida no casal. Para que não tenhamos crise, estejamos bem. Passamos uma nova fase. Das coisas que nós falamos sobre isso, nós entendemos que o nosso sistema de relação é o coração da nossa vida. E por isso nós falamos de como reprogramar essa relação a partir de um ponto de vista diferente. Vamos um passo atrás do outro para que todos possam entender e realizar o que nós estamos falando. Vocês vão ver coisas interessantes para fazer em suas casas. Rav Lightman, nas palestras anteriores falamos sobre o fato de que o primeiro grau nesse processo de ter uma boa relação no casal, reconhecendo a natureza do homem e da mulher. Inclusive, o senhor nos deu um workshop e fala em que grau se faz isso, como é a natureza do homem e da mulher, e para que eles se conheçam um ao outro. Queremos dar um passo adiante. O senhor nos fala muito sobre o fato de que o casal pode ter um processo muito especial no qual eles constroem. Se há o homem e a mulher, eles constroem um triângulo e criam um ponto especial, e o senhor chamou de ponto de união entre eles. E pensamos sobre isso e recebemos feedback das pessoas sobre esse modelo de construir o ponto de união no casal, que é um modelo revolucionário e abre o caminho pelo fato de que, na realidade, possibilita a essas duas pessoas que já estão na relação de casal, são casados, pelo fato de que um constrói um terceiro ponto acima deles, como um triângulo, é como se criasse uma fórmula na qual essas pessoas que estão nessa relação possam realizar. Porque no processo que o senhor desenhou, eu quero me concentrar nisso porque é algo muito interessante, não há coisas assim. Na verdade, o senhor nos diz que tem uma ferramenta que não importa quem é a mulher ou quem é o homem, se eles estão de acordo um com o outro, se eles se entendem ou não. O senhor falou de um processo no qual dois podem criar um ponto de união, uma terceira coisa, e com isso começar a ter uma nova relação. Hoje nós queremos falar disso porque nisso tem um potencial. Porque quando falamos entre nós e com feedback, nós percebemos que aqui tem alguma coisa. Como o homem e a mulher que estão aqui, é como se eles fossem um modelo completo. Isso pode ser realizado em qualquer casal. Imagine uma situação. Um casal que já fez todos os sistemas e nada ajudou. E eles estão a ponto de se separar. Mas sobre isso nós vamos falar deste modelo, que eles podem construir esse terceiro ponto, porque a gente não vê o estado presente do casal. Nós vamos mais assim. Então, a Nitza vai nos indicar através das perguntas e queremos entender o que fazermos aqui. O Ravi diz, eu digo um princípio simples, que a relação é construída do conceder recíproco de ambos, da concessão recíproca. E o segundo ditado é sobre que de todos os pecados o amor cobrirá. E assim avançamos. Se, na verdade, tem um desejo, não tão forte, mas um desejo dos dois de ter uma vida feliz, com felicidade, eles já sofreram anteriormente bastante,
e sozinhos eles não podem fazer nada, então eles estão dispostos a escutar o método. Além de ouvir, não precisam de nada, porque o nosso método é feito de tal forma que a pessoa entra a um ambiente no qual aos poucos ela vai mudando sem esforços, inclusive da sua parte. E assim necessitamos ver cada vez se a gente não foge do meio. O meio pode ser um grupo, pode ser outros casais juntos, não tão jovens. Eu vejo aqui uma pessoa que está a ponto de se separar e de repente ele tem a última chance. Ele tem uma chance para isso, realmente é a última chance. Então, Ravi diz, são vários casais juntos que com essa doação recíproca eles podem se fortalecer. O Warren diz, digamos se eles se juntam uma vez por semana e o demais tempo é um trabalho em casa. Então, nós falamos do fato que o casal em casa, onde cada um tem o outro como um meio ambiente, porque sabemos que, pensamos, desculpem, que podemos chegar a um resultado no fato do que um exige um do outro ou da personalidade. Tudo isso eles estarão treinados para falar através dessas figuras que falamos no começo, ou diretamente, mas de uma maneira que realmente eles tratem reciprocamente de se apoiar, em renunciar, em fazer concessões, e que cheguem ao estado que realmente entre ambos se construa uma conexão. Então, agora você me pergunta, como construímos isso? Eu acredito que... Eu quero que a Nitsa comece construindo essa imagem. Primeiro, nós precisamos esclarecer algo. O senhor falou que um pouco, e nós vemos que tem muito potencial. O que se chama estarmos conectados nesse mesmo ponto, na ponta do triângulo ou da pirâmide? Não quer dizer que nós anulamos um ao outro, mas que nós nos completamos um ao outro. Apoiamos um ao outro até tal ponto que não sentimos nessa relação entre nós onde aqui está, onde estão cada um. É como se engolissem um ao outro reciprocamente. Que tudo que é importante e bom para ela seja importante e bom para mim, porque é importante e bom para ela. E ao contrário, tudo que é importante e bom para mim, seja bom e importante para ela, porque é bom e importante para mim. Essa imagem, Warren diz, eu quero que esta palestra seja a continuação da palestra anterior. Como fazemos isso? O que está na ponta do triângulo? Primeiro, nós temos que pegar esse ponto. Ok. O Warren diz, eu quero apenas... E dessa palestra anterior, que nós falamos dos bonecos e reconhecimento da natureza, comecemos com a natureza do homem e da mulher. Eu quero que esse modelo não esteja desconectado com o que aconteceu ali, mas que esse seja o primeiro passo para o desenvolvimento desse triângulo, atraindo essas duas pessoas a algo comum. Tem a natureza do homem e da mulher, nós falamos disso, e nós queremos conduzi-los para que eles provem esse método especial. Eu vou te dizer, diz Ravi, há dois mundos. Depois nós falaremos
quando um sai ou quando o outro sai. O primeiro método é o seguinte: você percebeu esse ponto, você o pegou e ela também, pegaram juntos e podem descrevê-lo assim? Então, para a respiração, você pode engoli-lo? Então, a partir desse ponto, começa a viver, sem descer. Não leve em consideração nada do que você ou ela tem, nada. Não importa. O tempo todo sustentar, você e ela, sustentar-se nesse ponto de união e conexão. Porque onde a pessoa quer chegar, ali ela chegará. Ela desperta a natureza dentro de si e num ambiente tal que ele também é levado a isso. Se eu quero estar nisso, eu vou estar, mas com a condição que, com perseverança, eu estou aqui na prática, eu me relaciono com ela e com todo mundo e com todas as coisas, através desse ponto superior. Esse é um método. O segundo é que novamente descemos aos bonecos fantoches e começamos todos os exercícios. Quem renúncia, por quê, para quem e por quê. Avançamos um pouco gradualmente. Sim? É um método mais difícil, segundo, porque o tempo todo eu atuo do meu lugar, ou de onde estou, e aqui há mudanças de situações, estados de ânimo meu e dos outros, há muitos problemas, e por isso é possível usá-lo, mas com a condição de que estamos num ambiente forte. Também no primeiro método se exige um meio ambiente, mas não tão forte. Vamos desenvolver o primeiro, que é mais fácil. O método mais fácil é que a gente tem um sonho cor-de-rosa. Vamos pegar um casal. Quero que construamos agora esse método do ponto de união para pessoas que estão começando. Ravi diz. Terminamos a série de palestras anteriores porque estudamos a natureza do homem e da mulher, ok? Agora, o que queremos, a partir desses dois pontos, ela e eu construir um terceiro ponto com harmonia completa. Isso é o que queremos. Vamos construí-lo e desenhá-lo. É a mesma coisa. O mesmo que antes fazíamos anteriormente. O que você quer de mim e o que ela quer de mim. De que maneira podemos nos completar e quando vamos ser felizes. É a mesma. Mas apenas falamos desse ponto. Nós nos completamos e fazemos as exigências de um e do outro. E a gente percebe que sem esse ponto a gente não existe. Não existe. Nós tiramos desse ponto algo comum, chamado o eu corrigido. Ela também faz o mesmo. Ela está no eu corrigido também. Quando chegamos a esse ponto, na nossa fantasia, claro. Então, agora vamos daqui em adiante, vamos parar. O que significa parar e não nos dar a possibilidade de descer desse ponto? Vamos nos relacionar o tempo todo como se estivéssemos lá. Imagine-se.
que você está completamente para sua esposa e ela para você, e tudo que você faz e quer, tudo, realmente é pensar e direcioná-lo ela, e ela faz a mesma coisa com relação a você. Mas eu não estou completamente por ela, o Warren diz. E nós fizemos aqui um exercício de imaginar. Eu não entendo exatamente o que a gente descreveu aqui. Aqui nós descrevemos um casal que passou a ser um homem e uma mulher como um só corpo. Warren, nos descrevemos um ou outro com as palavras, também em palavras. Vocês estão em casa e falam isso. Vocês já brincaram com os bonecos e agora podem descrever isso. Você pode fazer com os bonecos primeiro, se é mais fácil, se ainda é importante. Como esses bonecos, essas bonecas, eu não sei como pode chamar isso, como podem chegar a o que nós descrevemos, como esses dois bonecos se completam, como eles podem ter uma vida boa e completa, ou o que eles queiram. Ou seja, o que seria essa vida completa? Imagina. Sim. Talvez pode ser os bonecos e o que mais depois? Depois que você descreve com os bonecos, você não tem mais o que fazer, vocês têm que começar entre vocês. A descrição da vida feliz é o ponto de união? Sim. Aonde você quer chegar? Você não entende que tem que ter uma vida feliz? Entendo que a vida feliz é apenas com a união? Pode acontecer, o Warren diz. Agora você tem uma vida amarga. Por quê? Porque a relação entre nós não é boa, mas se tem uma conexão meio que de um sonho, vai ser boa? Sim. Ok, então esse é um ponto. Agora vamos fazer essa imagem, o que quer dizer essa boa conexão. Pela sua parte, a parte dela e a sua parte. E vamos ver até que ponto necessitamos ceder um para o outro para chegar a esta imagem unida, unificada, única. Para chegar aí, nessa imagem, o que quer dizer ser um? Agora, o Warren diz. Fazemos isso como se fosse, faz de conta. Esse ponto nós devemos desenhá-lo. Nós já fizemos, está tudo preparado. O Warren diz, descrever o que é essa plenitude. Não é algo simples, porque tem os desejos, anseios, ações, etc. Tudo. Ora, mas digamos que é um sonho. Tem que descrever isso no papel, fazer com que ele seja palpável, para que a pessoa saiba em quais coisas ela está e ele está. É algo simples. Que exigência ou queixas ela tem com relação a mim e eu a ela. E agora o sonho? Eu pensei que era algo bom. Claro que é bom o ponto em si, mas é o ponto que começa a esclarecer o que é bom para ela. Ela me vê ou não? Nesse ponto de união, eu e a minha esposa, eu realmente não vejo você. Você não está de acordo para estar lá. O Warren diz, eu não entendi. Pode ter um estado assim, diz Anitza. Sim, que eu não acredito que o outro pode imaginar que eu não posso ver você na minha meta, nesse ponto em que possa ser bom. Claro, seguro. Então você diz assim, o Ravi diz, se eu
mudo em 180 graus. Eu vou renunciar a tudo. Vou cobrir todas as coisas ruins, o lixo com ouro. Então imagina o que você quer. Ela faz a descrição do que ela quer e você der para ela. Então vocês começam a fazer como na matemática, onde é o número comum, que de alguma maneira pode chegar a se completar, ou ao menos dar pequenos passos para chegar a isso. Mas, além disso, é possível, pelo primeiro caminho, vocês descrevem esse estado sem o negativo, apenas o positivo. Eu me sinto sobre um ambiente cor-de-rosa e olho para uma nuvem cor-de-rosa e olho para baixo, para a terra. O que quer dizer essa vida plena, esse fortalecimento? Então, desse ponto de sensação, daí em diante, comecem, mas sem se enganar um ao outro, comecem a viver assim. E vejam sobre quais coisas devem fazer a renúncia e quais coisas não. E como falamos, então vão entender porque a natureza nos criou dessa maneira, que é exatamente onde você tem que renunciar. Você está exatamente no seu ego. É algo artificial, imaginário, um teatro. Se você quer subir um grau, você tem que conhecer como um jogo, como uma criança que quer parecer como um adulto. É como se tirássemos o problema, claro, seguro. Nós queremos viver nesse estado pleno, entre aspas. Então, o que são essas aspas? É como se fosse, ele vai chegar a ser um estado pleno. Nietzsche, começamos isso a partir do primeiro passo. Eu passo a ver através de qual grau. Ou de cima para baixo ou ao contrário. Nietzsche, eu sou uma pessoa do público normal. Onde eu tenho que começar? Eu digo que aqui tem dois sistemas. O que é mais fácil? O mais fácil é um método que sustentamos algo pleno e tentamos entre nós de ir ali. A partir de que momento a gente começa a falar sobre isso? É algo que não tinha consciência, que tem um ponto de conexão. Então, Ravi pergunta, o que é amor? O Ravi diz, o que é o amor? É uma boa pergunta. Não. Isso não dá para entender. O que você descreve como estado mais próximo entre as pessoas, entre o casal? O mais próximo que eu posso imaginar é um bom estado, é uma cooperação. A amizade não é família. Eu tenho um amigo. Que tenha uma atração, que tenha um tema. Que atração sexual tem? Que assunto? Sair a dançar e desfrutar juntos? Isso é o que forma a conexão. Não. Se é apenas para isso, se por isso eles se casam, é uma pena se casar, porque eles vão ter que se separar. Tem que ter um desejo
para se aderir. Aderir-se quer dizer viver como um. O que isso quer dizer? Sentir o outro sem barreiras, sem muralhas. Mas esse desejo é algo que, se não existe em mim, que eu não tenho consciência, que eu tenho esse desejo, eu ainda não sinto, ainda não estou lá. Nietzsche diz, o Ravi diz, tem que desenvolvê-lo. Sim, o senhor me fala agora, para mim é uma espécie de revelação, esse ponto de conexão e de união. Digamos, eu posso falar desse ponto onde os casais se completem. Nós vamos ter que fazer vários workshops sobre isso, o que quer dizer esse ponto de união entre as pessoas, os casais. Façamos agora, o Warren diz. Levemos as pessoas para isso, o primeiro passo. O primeiro passo, no ambiente no qual nós falamos sobre o sistema integral, no estudo, o workshop, agora o que nós precisamos é entender qual é esse sistema, qual é a conexão entre as pessoas. O que é essa compreensão que tem que ter em cada um de nós e toda a humanidade, que tem que ser um complemento tal, complementação tal, onde cada um veja o outro de uma forma transparente, cada um entenda as carências do outro e complete o outro. Isso é chamado, que determina a todos na escala do mérito. E assim todos terão que viver. E assim nós avançamos e estamos nesse caminho, já estamos aí. Como os conduzimos a isso, o Ravi? Não apenas no casal, mas entre todos. Ok, isso nós sabemos, que nós temos essa imagem completa. Queremos conduzi-los a esse lugar e falamos desse triângulo, queremos construir o ponto. Como se constrói na prática? O senhor falou, não desconectar-se dessa imagem. Como a gente não se desconecta? Explique. Eu sei que o senhor fez o senhor descreveu uma fantasia. Nós temos uma fantasia juntos sobre algo que não existe no momento. Há fantasias, tais fantasias que são impossíveis de realizar, e há outras fantasias que sim, mas não são reais. Ok, então nós nos imaginamos algo que não é possível realizar, mas que não dá para fazer agora. Esse é o primeiro passo. O que mais? Então o senhor falou, continuamos a viver com isso. É como se fosse feito uma mágica, se organiza as condições, uma boa atmosfera, estamos animados. Como prosseguir? Como não se desconectar disso? A influência do ambiente, exercícios. Exercícios, diz o Warren. O meio ambiente é a casa de cada um. O senhor pode dizer o que eu posso fazer para não esquecer disso? O tempo todo lembro, e nós precisamos um do outro, na música, na televisão, com tudo que nos influencia, nos lembra o tempo todo. Alguma vez se chateou com o seu parceiro? Sim. Sim, digamos que nós fizemos isso e ele se chateia com ela. O que ele faz? O senhor agora está nesse caminho de viver nessa fantasia. O senhor quer conduzir essa fantasia para que ela seja a sua vida. Ou seja, o senhor foi à cozinha ou à sala e algo deixou chateado. Então, o que acontece agora?
você faz uma transgressão, depois você volta à resposta. Sim, você se chateia. O que quer dizer o depois? Voltar à resposta. Que você volta a esse mesmo estado como o anterior, pede desculpas, perdão, e dentro de você, você trata de corrigir essa qualidade pela qual você fez essa transgressão. Pelo fato de que você descobre isso para você e tenta corrigi-lo. Nitsa, o fato de que algo danifica esse ponto de união ajuda a mudá-lo? Sim, claro. Se prejudica, me prejudica. É possível entender que se eu faço uma ação e danifico esse ponto de conexão, eu faço algo contra mim, isso é que eu tenho que entender, então isso aqui me ajuda a mudar. Um momento, vocês querem ter uma vida melhor nessa fantasia, ok? Então tentem, 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 tentem. E a opinião do meio ambiente, os meios de comunicação devem fortalecer isso. Então teremos uma vida normal. Orem. Eu acredito que nesse grau, talvez devemos praticar e depois de passar por todos esses processos de fantasia, de tentar viver as correções, quando saímos. Então vamos continuar a falar disso em outras palestras. Terminaremos aqui. Obrigado, Rav Lightman. Obrigada, Nitsa. Obrigado a vocês que estiverem conosco. Pratique. Vamos nos encontrar até a próxima. Que tudo de bom.